Oi, gente, bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Analice, para quem não me conhece. E esse canal eu criei ele na ideia de compartilhar situações do nosso dia a dia, histórias de vida real. Vou trazendo conteúdo conforme eu ir achando interessante, né? Mas o mais mesmo é para contar realmente histórias, né, da nossa vida, dessa nossa vida de mulher, história, né, que é muito parecida às vezes com de várias pessoas, mas que às vezes é bom sim a gente ouvir relatos e situações de outras mulheres pra gente ver que a gente não tá sozinha, tá? Hoje eu vim aqui falar de um assunto bem delicado, né, mas que eu acho que é importante, né, que é quando a gente, mulher, infelizmente, né, ou felizmente, precisa se separar, né, por algum motivo. Eu sou uma pessoa, eu tenho 39 anos, eu fui casada 2 vezes e foram 2 casamentos diferentes, né? Mas esse segundo agora, né, ele acabou depois de 10 anos. Foi um momento bem delicado. Hoje eu já me sinto um pouco mais forte e firme para conversar, para falar, né? E eu acho que esse assunto é um assunto bem interessante, né, para várias mulheres, porque muitas vivenciam isso e às vezes até não sabe como sair desse momento, né? Eu não tenho aqui, né, longe de mim, quem dera se eu tivesse né, uma receita de bolo para dizer faz isso, faz aquilo, faz o outro, né? Eu posso dizer e contar, trocar a experiência com vocês do que aconteceu comigo, né? A minha receitinha, né, foi ir vivendo um dia de cada vez, de fato, né? Um dia de cada vez e buscando o meu autocuidado comigo mesma, né? O meu autorrespeito. Eu acho que isso é bem importante nesse momento quando a gente de separação, né? Não ter pressa, porque a gente às vezes vive 10, vive 15 anos com uma pessoa, vive 20 anos com uma pessoa, e depois em 3, 4 meses a gente quer que toda essa situação esteja resolvida. E, gente, não é assim, né? Não é. Construir uma relação de anos com aquela pessoa, né? Então, realmente não vai ser em alguns dias, em alguns meses que isso vai melhorar, né? E eu acho que é isso que faz a gente realmente ficar mais forte, a gente aprender, né? A gente sair desse relacionamento e se fortalecer, né? Analisar, ver o que deu de errado, o que eu podia ter melhorado, para futuramente outras relações, sim, né? Porque eu não sei vocês, mas no meu caso, eu não estou bloqueada, não estou fechada para outro relacionamento, em hipótese alguma. Eu acho que o ser humano foi feito, sim, para poder estar com outra pessoa, né? Mas estar bem, né? E quando a gente diz estar bem, a gente não quer dizer viver com felicidades imensas ou com grandes ações, porque não é isso que faz a vida da gente, né? A vida da gente, ela é feita de pequenos momentos, né? Por exemplo, essa troca que a gente está tendo agora é uma troca muito rica, é uma troca muito boa, né? E a gente precisa saber aproveitar. Então, em relação a final de casamento, a gente não, eu não tenho uma receita de bolo, mas o que funcionou muito para mim foi eu realmente começar a olhar para mim, né? Entender que eu preciso ficar bem. Outro dia eu vi um post que dizia assim, né? Saúde, família e emprego, né? Eu preciso de saúde para poder cuidar da minha família, né? E quantas vezes a gente se esquece de cuidar da gente, né? A gente cuida de filho, a gente cuida de marido, a gente cuida de casa, a gente cuida de trabalho e a gente se esquece do principal, que é a gente, né? Então, eu quando comecei a olhar para mim, a me cuidar, né? A ver o que eu mereço e o que eu não mereço, né? É, começou a ficar diferente, né? O problema ele não mudou, ele continua ali, o mesmo problema que eu tinha, tanto que a gente acabou realmente tendo que se separar, mas eu enxerguei aquele problema de uma maneira diferente, né? Aos pouquinhos a gente vai construindo e resgatando amizades, né? Resgatando algumas que ficam um pouco esquecidas,
construindo novas amizades, porque é tudo muito de fase, né? Mas é sempre tudo muito possível desde que a gente tenha calma, desde que a gente não saia atropelando as coisas, né? Então eu acho que é muito importante a gente conseguir ter esse cuidado. E hoje, vivendo, né, no século XXI, a gente tem muita informação e a gente tem muitas pessoas boas, sim, na internet, né? Nos dando de fato dicas, nos dando de fato orientações de boas leituras, né? Nos dando alguns direcionamentos de canais que são muito bacanas, que fazem a gente pensar, a gente refletir. É porque a gente não tem uma receita de bolo, a gente não tem como a gente dizer faz isso, faz aquilo e pum, vai dar certo. Não, né? O que funciona para mim, às vezes não vai funcionar para o outro, não vai funcionar para você. Mas se tu consegue pegar alguma coisa do que foi dito e tu achou interessante e começar a aplicar na tua vida, vai ficando mais fácil, né? Uma coisa que eu estou aplicando já há algum tempo é exercer muito o poder da gratidão, né? Isso é muito importante, né? Mas a gente às vezes esquece de fazer, a gente acorda e simplesmente tá naquele piloto automático e não se dá conta, não presta atenção, né? Do quanto a gente tem para agradecer, né? E só que se eu escuto alguém falar isso, mas eu não começo a introduzir isso no meu dia a dia, eu não peguei aquilo de melhor que de repente nesse momento a pessoa tá dizendo pra gente. Comece a fazer, mas tudo vai começar pela gente. Tudo vai começar por nós. Nós temos o poder da nossa vida. A gente não tem o poder e o controle da vida do outro, mas a gente tem do nosso. E quando a gente começa a entender e a enxergar desse jeito, muita coisa começa a mudar. Muita, tá? Então, em relação a fim de casamento, né, de relacionamento, o que eu diria para vocês é busquem esse autocuidado. Autocuidado com vocês, né? De tomar um banho, de, né, ficar bem, de ficar no seu sofá, ficar tranquila, de buscar uma boa leitura e de ter, sim, gente, a leveza de esperar e de viver de fato um dia após o outro. Não tem como a gente atropelar as coisas, tá? E é muito difícil, às vezes, algumas situações, né? Por exemplo, no meu caso, eu tive 2 casamentos, né? Eu tive o Carlos Eduardo, de um casamento, e tive a Camila, de outro casamento, né? Do segundo. O Carlos Eduardo vai fazer 22 anos e a Camila tem 5. Então, é muita loucura, né? A gente pensa, meu Deus, um filho de um pai, um filho de outro, e agora, o que que eu faço? Como é que vai ser? Né? Várias coisas, né? Só que assim, gente, não adianta a gente ficar pensando nisso. De fato, não adianta. Quando eu digo pra gente viver um dia de cada vez, é porque vai ser mais fácil. De fato, vai ser mais fácil, né? Porque a gente tem um controle disso, a gente não tem o controle, né, das outras coisas e das outras pessoas. Então, esse vídeo aqui era mais só pra gente, pra conversar, pra dizer que muitas de vocês não estão sozinhas. Essa é a realidade de muitas pessoas, né? Muitas mulheres, infelizmente, né? Mas às vezes, né, a gente precisa ficar bem, a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir. E infelizmente, às vezes não vai ser com o nosso parceiro, ou foi pelo tempo que tinha que ser, enfim. Tá bom? É isso. Espero que o vídeo possa ter ajudado alguém de certa forma. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Obrigada para quem ficou até o final do vídeo. Um beijo, um abraço e tchau!